Bom, vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui o que nós tínhamos começado. Essa daqui é a última atividade da situação de aprendizagem 5, é a atividade 3, onde nós vamos falar sobre os tipos de ângulos, o ângulo colaterais interno e externo correspondente, os ângulos colaterais interno e externo e o ângulo oposto pelo vértice, certo? Então, nós vamos ver aqui como resolver aplicando agora nas retas, tá certo? Então, primeiro de tudo, a situação de aprendizagem 5, o objetivo dela é demonstrar as propriedades das retas paralelas cortadas por uma transversal. Nós temos visto lá desde a atividade 1, atividade 2 e agora atividade 3. O tema é estudo sobre retas paralelas e retas transversais, onde quando eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Vocês percebendo que o exercício 3, na verdade, eu tenho duas retas paralelas que quando eu começo a analisar, eu vou olhar para o ângulo que eu quero e aí essa reta que vai me indicar se ela é transversal ou se ela é paralela, tá bom? Bom, primeiro de tudo, descobrindo o x das questão, quer dizer o quê? No item A, eu tenho que descobrir qual é o valor desse indivíduo aqui, tá certo? Para descobrir o valor desse indivíduo aí, ele me deu um único começo que foi aqui embaixo. E aí, o que esse começo está dizendo aí para mim? Ele está dizendo o seguinte, eu tenho esse ângulo aqui, desse ângulo eu tenho que encontrar o valor desse ângulo aqui. Para isso, que ele me fala? Primeiro de tudo, eu tenho que caminhar com esse ângulo até aqui. Então, eu vou ter que passar por espaços até chegar a esse pedaço. O que eu vou fazer? Primeiro de tudo, o ângulo não está aqui, então se ele está aqui, ele está entre essa reta e essa aqui. Ora, se eu vou analisar essa reta e essa, a paralela a essa aqui, concorda? Então eu vou tirar o ângulo daqui e vou mudar ele aqui para cima. Então quer dizer, eu vou passar a ter, olha bem o que eu tenho agora, o ângulo vai sair daqui, onde ele tá, e eu vou carregar até lá, porque eu tenho que chegar aqui embaixo, não é isso? Então, quando eu faço isso, essa aqui são minhas retas paralelas e essa é a minha reta transversal nesse momento, certo? E essas aqui são as paralelas, essas duas. Ora, se eu tenho essas duas retas paralelas e essa transversal, o ângulo está na parte de cima, o ângulo está na parte de baixo. Então, como é que eu vou começar a analisar? Eles estão do lado externo da minha reta paralela, concorda comigo? Eles estão do mesmo lado da minha reta paralela, portanto, eu tenho os ângulos, o quê? Os colaterais, por estarem no mesmo lado, externo, certo? Então, primeiro momento aí, eu tenho um ângulo colateral externo, certo? Se eles são ângulos colaterais externos, eles são ângulos que eles vão se complementar, eles são chamados de ângulos suplementares, tá? O colateral externo, eles se suplementam, ou seja, quando eu somar esse ângulo que tá aqui ao ângulo que tá aqui, ele tem que dar exatamente 180 graus, tá certo? Ora, se eu tenho 85 aqui, para chegar a 180, o que eu tenho que fazer? Vai ser 85 mais um valor que eu não sei, que vai dar um total de 180 graus. Tá certo? Isso que acontece é o seguinte, esse valor não é o que eu quero saber, o valor do ponto de interrogação, então, 180 graus, tá somando lá de cá, passa para cá, subtraindo. Então, eu tenho que o meu ponto de interrogação equivale exatamente a 95 graus. Tá certo? Então, quer dizer, se esse daqui vale 85, lá de cá vale 95, certo? Quando eu jogo esse ângulo para cá, para ele poder somar 180, quer dizer que ele vai ser igual a 95. Porque quando eu somo 85 com 95, eu tenho um valor de 180. Todo ângulo colateral externo, eles são suplementares, ou seja, eles se complementam, eles somam um valor de 180 graus, tá certo? Agora, eu transferi o ângulo daqui para cá. Ora, quando eu faço isso, eu sei agora o valor que está aqui, não tem? Só que eu tenho que pegar esse ângulo agora e jogar ele para o lado de cá, não é isso? Então, o que acontece agora? As minhas retas que eu tenho para trabalhar, essa aqui deixou de ser paralela e passou a ser a minha reta transversal. E essas duas aqui passam a ser uma reta paralela, porque é onde estão os ângulos que eu vou encontrar. E essa passa a ser minha reta transversal, certo? Então, vamos lá. Ao olhar aqui, eu tenho o quê? Duas retas paralelas que são cortadas por uma transversal.
Quando eu olho para o ângulo, esse ângulo não está para o lado de fora, esse ângulo não está para o lado de dentro, certo? Aqui é a parte interna, aqui é a parte externa e externa. Os dois ângulos estão do mesmo lado, concorda? Só que um tá na parte de baixo desta reta e tá na parte de baixo dessa reta. Então, eles são ângulos correspondentes. Quando eu passo a ter ângulos correspondentes, todo ângulo correspondente tem o mesmo valor, certo? Se esse daqui vale 95, esse daqui tem o mesmo valor, portanto, x vai valer igual a 95 graus, certo? Por que x vale 95 graus? Justamente por quê? Porque aqui eles são ângulos que são correspondentes. Quando eu olho para as duas retas paralelas, essa não é a primeira parte de cima? Essa aqui, o outro ângulo está na parte de cima. Ou eu posso falar, está na parte de cima da primeira reta, está na parte de cima da segunda reta. Então, eles são correspondentes. Se são ângulos correspondentes, eles apresentam o mesmo valor de ângulo, tá certo? Então, quanto vale meu x? Meu x vale exatamente 95 graus. Tá certo? Continuando, o item B praticamente é a mesma coisa. Porém, o que acontece com o item B? Eu tenho outros valores de informação. Se vocês forem reparar, é sempre os mesmos valores ali dentro, só que o que acontece? Ele vai localizar os valorzinhos, vai trocar os valores de x, tá certo? Então, a gente pode partir do princípio seguinte. Ora, vamos lá. Eu tenho esse valor conhecido, não é? Se esse valor conhecido, eu tenho que fazer ele chegar até onde? Até aqui. Concorda comigo? Então, eu tenho o caminho para cá, ou eu tenho o caminho para cá. Posso vir daqui para cá e daqui jogar lá, ou eu tenho esse caminho daqui para lá e jogar para cá. Então, vamos ver. Eu vou partir desse princípio aqui. Ora, se eu tenho esse ângulo aqui, quer dizer que essa aqui é a minha reta transversal e aqui são as minhas retas paralelas, certo? Jogar lá para cima. Ora, eu vou ter que pegar esse ângulo daqui e jogar aqui em cima, certo? Quando eu faço isso, eu tenho ângulos o quê? Vamos olhar. Estão do mesmo lado, tá na reta superior em cima, tá na segunda reta na parte de cima. Então, eles são ângulos... De novo, eles são ângulos correspondentes, certo? Todo ângulo correspondente tem o mesmo valor, valores iguais, certo? Ora, se aqui é 85 e lá está na segunda reta na parte de cima e aqui está na primeira reta na parte de cima, são ângulos correspondentes. Se são correspondentes, apresentam o mesmo valor. Se aqui vale 85, aqui também vale 85. Concorda comigo? 85 graus. Aí agora eu vou olhar aqui. O ângulo está aqui e o outro ângulo está aqui. Então, essa passa a ser minha reta transversal agora, concorda? Essa passa a ser minha reta transversal e essas duas aqui passam a ser minha rota paralela. Ora, eu já não tenho uma situação de ângulo aqui. Tem um ângulo tá para um lado, o outro ângulo tá para o outro lado. Os dois estão na parte interna, não é isso? E são lados, o quê? São ângulos alternados, cada um tá de um lado. Então, eu posso chamar isso aí de alternos internos. Todos os ângulos alternos internos são congruentes. O que quer dizer que são congruentes? Se eles são congruentes, ela apresenta o mesmo valor. Ora, se esse daqui saiu daqui para vir aqui para cima, eles são ângulos correspondentes, ou seja, nessas duas retas paralelas, está na parte superior e está na parte superior. Se são correspondentes, possuem o mesmo valor, 85, tá certo? Quando eu jogo aqui, eu posso dizer que eles estão de lados alternados, que agora a minha reta paralela está aqui e a minha transversal está aqui. Estão de lados alternados dentro da parte interna. Então, eu tenho ângulos alternos internos na minha reta paralela agora. Todo ângulo alterno e interno, eles são congruentes, ou seja, apresentam o mesmo valor, tem o mesmo valor numérico. Se esse vale 85, quanto vale meu x? Meu x também vai valer 85 graus, tá? Tudo bem? Agora eu vou olhar para essa daqui.
Qual é o valor que eu tenho? Aonde parte o valor que eu tenho? Eu tenho o valor de 85 aqui. O outro tá do lado de cá, não tá? Então, se ele tá aqui, ele tá com essa reta transversal, certo? E aqui são as minhas duas retas paralelas. Certo? Aqui são minhas duas retas paralelas. Se eles são as duas retas paralelas, primeiro de tudo eu vou pegar esse daqui e vou jogar para o lado de cá. Certo? Por que eu tô fazendo isso? Porque ele tá pro lado de fora da reta. Então, ele vai vir pro lado de cá. Olha bem para a situação. Eles estão nos lados externos, não são isso? Eles estão do mesmo lado. Portanto, eles são colaterais externos. Todo ângulo colateral externo, eles acabam acontecendo o que com eles? Todo ângulo colateral externo, eles são, vamos ver lá no nosso coisinho, colateral externo, né? Colateral externo. Colateral externo, eles são suplementares, ou seja, eles têm que somar 180 graus. Então, se eles são colaterais, por que eles são colaterais? Porque eles estão do mesmo lado da reta, né? Tá pro lado de cá, tá pro lado de cá. Eles estão para os lados externos. Então, colaterais externos, eles somam 180 graus. Ora, se aqui é 85, para chegar a 180, eu tenho um valor de 95. É isso, 85 mais 95 vai dar 180. Tudo bem. Aí, o que eu vou fazer? Agora, ele vai estar do lado de cá. Não tá aqui? O bichinho não tá aqui agora? Já sei que o valor desse é 95. Então, eu quero comparar esse com esse, certo? Esse daqui com esse. O que eu vou fazer? Agora, esse daqui passa a ser a minha reta transversal, para eu poder analisar, e essas duas são as minhas retas paralelas. Certo? Então, eu vou fazer o quê? Paralelo com paralelo, transversal. Ora, tá na parte de cima, não tá? Da primeira reta, tá na parte de cima da segunda reta. Se eles estão na parte de cima da primeira reta, eles são ângulos o quê? Correspondente. Agora, eles são ângulos correspondentes. Se eles são ângulos correspondentes, eles apresentam o mesmo valor. Então, o mesmo valor, certo? Ora, se aqui vale 85, quanto vale aqui? Se aqui vale 95, aqui vai valer exatamente 95 graus, tá? Então, o ângulo que eu conheço é esse aqui. Essa aqui são minhas retas paralelas, eu arrebato para cá. Eu tenho os dois do lado externo, do mesmo lado, do lado externo da reta. Então, eles são colaterais externos. Todo ângulo colateral, eles se complementam 180 graus, tá certo? Se eu tenho 85, para chegar a 180, faltam 95. Encontrei lá de cá. Aí, agora eu posso ter o quê? Essa reta paralela a essa reta. Daí, eu vou bater com o valor que eu preciso encontrar. Se aqui é 95, tá na parte superior externa da minha reta, da primeira reta, o outro tá no quê? Tá na parte superior externa da segunda reta. Então, eu tenho ângulos que são correspondentes, estão no mesmo lado, na parte superior de duas retas diferentes. Portanto, se eles são correspondentes, eles são congruentes. Sendo ângulos congruentes, apresentam o mesmo valor. Se aqui é 95, aqui vai ser exatamente também 95, tá certo? E a última continha, a última é a mesma coisa, é o mesmo esquema. Aonde que tá a minha incógnita, tá? Aqui. Aonde que tá o valor que eu conheço, tá? Aqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer esse valor chegar até aqui, fazendo os passos. Eu posso daqui para lá e jogar para cá, ou eu posso daqui para cá e jogar para lá. Tá certo? Então, eu vou fazer assim. Eu vou pegar esse 85 e vou jogar para cá. Certo? Joguei aqui, né? Ora, essa aqui, portanto, será minha reta paralela. Aqui também será minha reta paralela, né? E essa aqui será minha reta transversal, concorda? Essa aqui sendo a reta paralela e sendo a reta paralela, o que vai acontecer aqui? Eu tenho na primeira reta paralela, tá do lado de cá, na parte superior.
A outra está na segunda reta paralela, também na parte superior dela, parte de cima, parte de baixo, parte de cima, parte de baixo. Então, eu tenho dois ângulos do mesmo lado, os dois estão na parte superior das duas retas diferentes. Portanto, eu tenho ângulos que são considerados de ângulos correspondentes. Se eles são ângulos correspondentes, eles são ângulos congruentes. Eu posso chamar eles de congruentes. Se eles são congruentes, quer dizer que ele apresenta o mesmo valor, certo? Se ele apresenta o mesmo valor, aqui é 85, aqui vai ser quanto? Também 85, certo? Ora, aí o que eu vou fazer? Ele vai ter que chegar lá de cá, não vai? Só que não adianta eu pôr para cá. A reta paralela agora é essa, então eu vou jogar ele pro lado de lá, ó. Jogar ele aqui, certo? Quem é esse ângulo que eu encontrei? Não são ângulos opostos pelo vértice? Esse aqui não é um ângulo, aqui não tá o vértice, aqui não tá o outro ângulo oposto a ele? Então, são ângulos, esse ângulo é oposto a esse ângulo. Então, aqui eu tenho ângulos opostos pelo vértice. Ora, todo ângulo oposto pelo vértice apresenta o mesmo valor. Lembram que já foi falado lá na primeira atividade? Se apresenta o mesmo valor, o que vai acontecer com esse indivíduo que está aqui? Vai passar daqui para lá, aqui vai ser o mesmo valor de parte superior, isso aqui vai ser valor de 85, concorda? Quando eu jogar aqui, eu vou ter ângulos que são ângulos opostos pelo vértice. Portanto, o meu valor de x também vai ser igual a 85, certo? Então, a partir daqui, joguei esse ângulo para cá. Reta paralela, parte superior da primeira reta, parte superior da segunda reta, do mesmo lado, ângulos correspondentes. Se são correspondentes, são ângulos congruentes. Congruentes apresentam o mesmo valor. Então, se ele sai 85, ele chega aqui 85. Aí eu vou jogar ele para lá, porque ele tem que chegar aqui perto desse daqui, não é? Quando eu jogo ele para lá, essas duas passam a ser minha reta paralela. Essa é minha reta transversal. Tem o mesmo caso de novo, olha só. Esse ângulo está na parte superior da primeira reta, esse ângulo está na parte superior da segunda reta. Ora, se é superior e superior da primeira e segunda reta, eu também tenho ângulos correspondentes aqui. Se eles são ângulos correspondentes, eles também são os congruentes de mesmo valor. Então, esse ângulo apresenta o mesmo valor. Quando eu vou bater ele com outro ângulo, se eu olhar aqui, ele está bem no vértice. Portanto, ele é oposto do ângulo que eu estou procurando, não é? Ele é o ângulo oposto ao ângulo que eu procuro. Ora, todo ângulo oposto ao vértice é de mesmo valor. Se aqui é 85, aqui também será 85. Então, o meu valor de x é igual a 85 também, tá? Aí, a última parte pede para escrever o que você aprendeu nesta situação de aprendizagem. Ora, o que nós aprendemos nessa situação de aprendizagem? Nós vimos, eu só vou fazer uma revisão do que nós vimos, tá? O que vocês aprenderam, vocês marcam aí pessoal, a resposta pessoal de vocês, tá certo? Então, o que nós vimos nesta situação de aprendizagem? Nós vimos ângulos correspondentes, que são ângulos congruentes, que apresentam os mesmos valores. O que são ângulos correspondentes? Eu tenho as retas paralelas, cruzado por uma transversal. Ângulos correspondentes, em cima da primeira reta, eu tenho o ângulo. Em cima da segunda reta, eu tenho o segundo ângulo. Então, eles são correspondentes, porque está na parte superior e está na parte superior da primeira e da segunda reta. Esse aqui é correspondente a esse por quê? Porque ele está na parte inferior da primeira reta e está na parte inferior da segunda reta. Tá? Então, esse corresponde a esse que está na parte inferior da primeira reta corresponde ao que está na inferior da segunda reta. Então, são ângulos correspondentes. Apresentam os mesmos valores, são ângulos congruentes, porque apresentam os mesmos valores. Ângulos alternos internos, eles são congruentes também, ou seja, apresentam o mesmo valor. Ora, o próprio nós já está falando, alternos, lados alternados, um do lado direito, um do lado esquerdo. São internos, ou seja, estão dentro da reta paralela, estão aqui dentro da reta paralela, certo? Um de cada lado, então dentro da reta paralela, internos, lados opostos, alternos. Todo ângulo alterno e interno são congruentes, ou seja, apresentam o mesmo valor também.
O próximo passo, ângulos alternos externos, ou seja, ângulos alternados os lados, um de cada lado da reta transversal, externo. Aqui são a parte externa e aqui é a parte externa da reta, que nós já vimos isso. Tá do lado direito, tá do lado esquerdo. Pro lado de fora, então, tá os dois do lado de fora são externo. Dos lados contrários, a reta transversal tá aqui, um tá para cá, outro tá para cá. Portanto, eles são ângulos alternos externos. Todo ângulo alterno externo são ângulos congruentes, ou seja, apresentam os mesmos valores também, tá certo? O próximo é o ângulos colaterais internos. Todo ângulo colateral interno, como eu já falei, eles são suplementares, ou seja, eles se complementam, eles têm que ter o valor para chegar a 180 na somatória dos seus ângulos. Então, o próprio nome fala, colaterais, estão do mesmo lado da reta transversal. Se está na direita, os dois têm que estar na direita. Se está na esquerda, os dois têm que estar na esquerda, tá? Aí eu vou olhar se eles estão dentro da reta paralela ou estão fora da reta paralela. Colaterais internos, quer dizer, estão na região de dentro da reta paralela. Colaterais estão do mesmo lado. Quando eu somo esses dois ângulos, eles têm que apresentar o valor de 180 graus. Então, ao somar esse com esse, tem que dar um valor de 180 graus. Eles se complementam. Se eu tiver a meia coisa aqui, eu não tenho exatamente 180, a meia circunferência não é 180 graus, a circunferência inteira é 360 graus. Então, se eu jogar para cá, esse jogando para cá, é a mesma coisa que dizer que eu vou somar esse pro lado de cá, então ele vai ter que ter 180. Então, somando esse e outro, vai ter que ter 180 também, tá certo? Ângulos colaterais externos, agora eles vão estar pro lado de fora da reta paralela. Colaterais estão do mesmo lado, tá certo? Novamente, se eles são colaterais, eles têm que ter uma complementação, eles são suplementares, eles se complementam e, portanto, eles falam o seguinte, vai ter que dar uma soma de 180 graus, tá certo? Quando eu somar esse valor com esse valor, vai ter que dar 180 graus, porque vai dar meia circunferência, né? Então, todo ângulo colateral externo ou colateral interno, eles são suplementares, a somatória deles tem que dar 180, porque eles se complementam, tá? E, por último, nós vimos o ângulo oposto pelo vértice, que apresentam sempre o mesmo valor. Ou seja, eu tenho a reta cortada por uma transversal. Ora, o vértice está aqui, o ângulo que eu estou procurando está do lado oposto do ângulo que eu conheço. Então, são ângulos opostos pelos vértices, tá certo? Então, essa foi a parte que nós vimos. Ali está a correção dos exercícios, tá? E espero que vocês tenham sanado as dúvidas de vocês. Qualquer coisa é só falar comigo, a gente continua tirando as dúvidas de vocês, tá? Boa noite.